CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oferecimento: o amanhã é feito de escolhas, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Grupo L'Oréal, comprometidos em criar uma beleza mais responsável. Rosana Jatobá, boa tarde para você. Oi, Marcela, boa tarde para você e para os nossos ouvintes. Vamos falar de COP, né? COP 30. Tivemos várias conversas muito importantes neste evento que aconteceu aqui no Brasil. Queria a sua avaliação, sua análise, Rosana, a respeito da maneira como os ambientalistas avaliaram a falta de menção ao abandono dos combustíveis fósseis no texto final da COP 30. Isso deu bastante polêmica, né? Deu muita polêmica, né, Marcela? E esse foi o maior ponto de frustração dos ambientalistas. A meta de os países assumirem o compromisso de abandono gradual dos fósseis não apareceu em nenhum dos 15 textos oficiais. Nenhum. Perdão. Foi uma grande decepção, mas, ao mesmo tempo, não foi uma surpresa, porque, no fundo, Marcela, ninguém esperava que os países produtores de petróleo e os países dependentes de petróleo, gás e carvão, como China, Índia e Rússia, aceitassem colocar no papel o fim dos combustíveis fósseis, né? Eles já entraram ali na COP30 dizendo, olha, o petróleo é a nossa espinha dorsal. Então, não houve ali uma abertura para uma negociação real. E quando eles foram pressionados publicamente pela Europa, América Latina, pequenos estados insulares e a própria sociedade civil, né, que teve um papel ali muito contundente, eles usaram uma estratégia retórica para não ficar parecendo que estavam apenas protegendo seus interesses fósseis. Eles disseram o seguinte, a gente até pode discutir essa questão do abandono dos fósseis se houver financiamento climático à altura. Jogaram essa. Ora, todo mundo sabia, Marcela, que os países ricos não iriam se comprometer a aportar 1,3 trilhão de dólares aos países pobres, por uma série de razões, sobretudo as econômicas, né, que estão ofuscando a emergência climática. E com muito custo, a gente viu a COP30 conseguir o compromisso de triplicar o financiamento público para a adaptação climática, saindo de 40 bilhões de dólares para 120 bilhões de dólares, mas nada perto desse 1,3 trilhão defendido pelos cientistas como o suficiente para a gente tentar mitigar e fazer adaptação aos eventos climáticos extremos. Então, condicionar a discussão dos fósseis ao financiamento climático foi só, digamos assim, uma forma elegante, politicamente aceitável, de disfarçar o grande não sobre a menção aos fósseis, né? E aí, Rosana, a gente tem questões envolvendo o Brasil, que era o país anfitrião dessa grande conferência sobre o clima. Eu queria te perguntar se o Brasil, de certa forma, foi cobrado na COP30 sobre a questão de expandir a produção de petróleo, né? Ao mesmo tempo que faz essa questão dessa posição de expansão, propõe um mapa do caminho para ir eliminando os combustíveis fósseis. O Brasil foi cobrado por essa contradição, de certa forma? Foi muito cobrado, não só pela imprensa, mas também por muitos delegados, por muitos ativistas, negociadores, né? É uma contradição. Como é que a gente autoriza novas atividades de exploração de petróleo, inclusive na foz da Amazônia, e, ao mesmo tempo, propõe um mapa do caminho de abandono dos combustíveis fósseis? Os analistas dizem, Marcela, que essa postura ambígua tirou do Brasil um pouco da força moral necessária para conseguir um apoio maior ao abandono dos combustíveis fósseis. Outros analistas que eu consultei disseram que é a ONU que não está preparada para lidar com esse tema do fim dos fósseis, que o multilateralismo já não entrega mais, entra COP, sai COP e nada muda. Agora, ainda tem uma turminha ali, uma ala dos ambientalistas, que tem uma leitura menos derrotista, digamos assim, que se a COP30 não conseguiu mencionar no texto o abandono aos combustíveis fósseis, né, essa frase mágica, pelo menos conseguiu botar uma pressão inédita sobre essa questão. E é verdade, a gente viu que mais de 90 países apoiaram essa ideia de um mapa do caminho para a eliminação dos fósseis.
Houve, inclusive, um endosso muito forte ao Tratado de Não Proliferação dos Combustíveis Fósseis, ou seja, não teve a frase, mas teve a onda. E o Brasil se comprometeu a liderar as discussões do Mapa do Caminho até a próxima COP. O embaixador André Corrêa do Lago, que presidiu a conferência, disse que se compromete a produzir estudos e propostas para chegar até a COP31 com um desenho desse roteiro tão desejado para a gente conseguir eliminar gradualmente os fósseis, sabendo, Marcela, que não há garantias de que esse tema será de forma retomado mesmo na COP31. Por quê? Porque a próxima COP ela vai ser dividida entre Turquia, que vai ser o país anfitrião, e Austrália, que vai liderar as negociações. São duas potências que têm perfis bem diferentes. A Turquia não é exatamente um país líder climático, mas também não é um petroestado, só que ela depende bastante de gás e carvão, inclusive importado. A Austrália, embora esteja vivendo nesse momento uma virada climática, porque tem um governo mais progressista e está sendo muito pressionada pelos ativistas climáticos, ela é uma das maiores exportadoras de carvão do mundo. E aí fica a pergunta, será que esses países, que também são dependentes dos fósseis, vão se empenhar em buscar esse consenso pelo fim dos combustíveis fósseis, ou esse assunto tão sensível vai ser adiado mais uma vez? É por isso que existem muitos especialistas defendendo uma mudança na governança das próximas COPs, porque não dá para esperar que haja um consenso mundial sobre essa questão do abandono dos fósseis. Isso nunca vai ocorrer. A geopolítica mundial ainda é muito dependente dos fósseis. 80% da matriz energética mundial depende de petróleo, gás e carvão. Então, nós precisaríamos, Marcela, inventar uma outra forma de lidar com a urgência climática. Dessa maneira, esperando que os países se comprometam por meio de um consenso nas COPs, realmente não vai dar. Vai ser perda de tempo, é uma ingenuidade acreditar que nas próximas COPs a gente vai ter um avanço nesse sentido. É isso. Obrigada, viu, Rosana Jatobá? Até a próxima. Um beijo para você, para os nossos ouvintes. Amanhã eu estou de volta. É isso aí, até amanhã.